Chada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos aqui, meus amigos, como todos os dias, a serviço do rádio falando em esportes para você. Começa aqui o Nossa Área na Bandeirantes, que vai ao seu lado até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em busca da segunda vitória consecutiva, Guarani recebe o São Bernardo amanhã, 5 da tarde, no Brinco. Sem nenhum jogador suspenso, Marcelo Fernandes deve ter força máxima para o jogo. Fora das quatro linhas, Bugre não chega a um acordo com David Braz. Zagueiro de 37 anos agradeceu a oferta alviverde, mas diz estar focado somente no Mirassol. Além de Arthur, Alberto Valentim também pode perder Maguinho para o duelo contra o Ituano. O lateral direito está entregue ao DM depois de levar uma pancada e deve abrir mais uma vaga no sistema defensivo. Pacheco, ainda com desconforto muscular, também continua como desfalque. Cerca de 4.900 ingressos serão destinados aos torcedores da Ponte no estádio Novelli Júnior. Preços variam entre R$15 e R$30 para a torcida alvinegra. Internacional perde para o Atlético Nacional e se complica na Libertadores. Colorado é dominado em Medellín, vê Valência sair machucado e cai para terceiro lugar no Grupo F, faltando 2 rodadas para o fim da primeira fase. Brasileiros Casimiro e Antony brilham nas semifinais das competições europeias. Antony marcou um gol e deu uma assistência na classificação do Real Betis sobre a Fiorentina na Conference League, enquanto Casimiro deixou sua marca na vitória do United sobre o Athletic Bilbao pela Liga Europa. Bayer Leverkusen anuncia a saída de Xabi Alonso. Treinador espanhol tem acerto encaminhado com o Real Madrid para substituir Ancelotti. Antes da despedida, Xabi Alonso comanda o Leverkusen em mais 2 jogos na Bundesliga. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Atlético Nacional da Colômbia diante do Internacional de Porto Alegre, 3-1, nesta quinta-feira, Grupo F da Libertadores. O jogo foi realizado no estádio Atanásio Girardot. Placar, portanto, de 3-2, o Colorado acaba perdendo 3-1, né? Foi 3-1, Colorado acaba perdendo. O time do Atlético Nacional com Ospina, Román, Arias, Tecilo e Cândido, Campuzano, Uribe, depois Asprila, Cardona, depois Simão Garcia, Enestrosa e Biriarce, depois Rivero, Viveiros e Morelos. A equipe do técnico Javier Gandolfi.
Já o Inter de Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando depois Ricardo Matias, Thiago Maia depois Ronaldo, Bruno Henrique depois Bruno Tabata e Alan Patrick, Wesley e Ener Valencia depois Luca, a equipe do técnico Roger Machado. Atlético Nacional abriu o placar aos 38 do primeiro tempo com Viveiros, aos 9 minutos do segundo tempo ampliou com Billy Arce, o Alan Patrick diminuiu aos 34, mas no finalzinho do jogo, aos 47, o Viveiros definiu a vitória do Atlético Nacional. Jogo que teve a arbitragem do argentino Facundo Tejo. Foi realizado na Colômbia a vitória do Atlético Nacional, Libertadores 3-1 diante do Internacional. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui os nossos queridos ouvintes. Primeiro, muito obrigado pelo carinho das mensagens. Vocês sempre mandando pra gente, participando do programa, e eu fico muito grato com isso. Vamos ver. Bom dia, não é possível o Gé voltar em breve. Está com a cara em forma de bacia, uns 25 quilos acima do peso. O cara engoliu o Elvis. Ô Alexandre, o 25 é um palito perto dele, Alexandre. O Gé tá fora de forma, mas 25 quilos a mais não tá não. Você tá exagerando aí. Um abraço. CH maravilha. Nós bugrimos que agradecemos ao David Braz que fique onde está. De ruim basta o que temos. Carlos do Castelo. Carlos, eu concordo com você 101%. Ele sempre teve momentos bons. Ele sempre achou que joga mais do que realmente ele joga. Não é? Mas, poxa, que ele seja muito feliz na carreira dele porque é um profissional muito correto. O que o amigo está achando da Série B desse ano? Perdi alguns minutos assistindo alguns jogos. Como diria Zé Arnaldo, Deus do céu. Futebol brasileiro, cada dia que passa, está muito pior que ontem. Marcelo Pimentel. Sabe o que me assustou ontem, cara? Eu assisti o jogo do Internacional contra o Atlético Nacional lá da Colômbia. Olha aí, o Inter é um time que eu considero organizado no Campeonato Brasileiro. Mas tomou um amasso. Melhorou no segundo tempo do Atlético Nacional, que o Inter não viu a cor da bola. Tanto é que perdeu e caiu para a terceira colocação do seu grupo na Libertadores, faltando 2 jogos. Situação complicada. Tem chance de não passar, porque o Bahia provavelmente vai passar, que também está oscilando, né? Mas eu falei do Internacional para poder falar da maioria. O Flamengo aí não conseguiu ganhar do Deportivo, né? Córdoba, com o elenco que tem, então não consigo entender o que está acontecendo. Muito complicado. Sou pontepretano e desportista, sendo assim tenho livre diálogo com os amigos bugrinos que também são desportistas. O Guarani conseguiu um livramento em não acertar o David Braz. Esse alterna entre DM e suspensões por cartões. O Guarani deveria concentrar esforços em trazer o Léo Gamalho. Este sim sabe fazer gols. Deixa eu ver quem que mandou aqui. Foi o Paulo Neves. Boa observação, Paulo. Sou pontepretano, mas tenho uma dúvida. Esse goleiro do Guarani é real? É real, Alexandre. É real. Futebol é momento e hoje o Antony merece muito ser convocado e jogar na seleção brasileira. Ótimo final de semana, CH. Josivan é o seguinte. O melhor momento do Antony foi quando ele foi para o Manchester da Inglaterra. E lá ele teve problemas de relacionamento. Foi acusado de agressão. Eu nem sei como é que essa situação está.
E isso atrapalhou demais a cabeça do rapaz. E agora no Betis, na Espanha, está fazendo um bom campeonato. Então provavelmente ele deva ficar lá ou agora na janela se transferir. Mas o fato é que fez até gol de falta ontem. Foi muito bem. Tá indo muito bem. Se merece seleção brasileira, tem chance. Tem chance. Sabe o que eu reparei, CH? Que o saudoso Zé Arnaldo jamais seria esquecido todos os dias. Algum coloca alguma frase que era dito por ele, realmente deixou muita saudade. Edmilson, você tem toda a razão. O Zé Arnaldo foi um sujeito inesquecível, cara. Eu comecei aqui como comentarista e ele sempre foi muito cordial comigo, me ensinou muita coisa, me contou um pouco dos segredos da cidade de Campinas e região. E eu tive muita ajuda profissional dele. Eu sou eternamente grato ao Zé Arnaldo. Companheiro, parceiro, além da competência, né? Realmente deixou muita saudade e o Zé é insubstituível. Bom dia, CH. Crava aí. David Braz está fechado com o Guarani. Só esperar, me cobre depois. Mauro do Nova Europa. Tá bom. Vamos aguardar, como diria o profeta. Quando vem para a seleção o Pombo? Não sei, viu? Não sei. Vai depender do outro treinador, né? Do próximo treinador, que ainda parece que vai ser um Ancelotti, mas vamos aguardar também. 11h45 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Ah, chegando ele. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área. Ponte Preta joga contra o Ituano, hein? Segunda-feira, 7h30 no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu. Jogo de líderes das equipes com destaque até aqui no campeonato, 10 pontos ganhos, 4 partidas com 3 vitórias e um empate. A Ponte, aliás, empatou lá na estreia contra o Figueirense. De lá para cá só venceu 3 vitórias seguidas, a última delas contra o Anápolis. O técnico Alberto Valentim está suspenso, né? Justamente contra o seu ex-time. O Ituano, ele não poderá ficar no banco, 3 cartões amarelos. Outro desfalque, Arthur, também suspenso, foi expulso contra o Anápolis. Além deles, o Maguinho também pode ser desfalque. Ele que sentiu aí levou uma pancada, na verdade, né? No treino realizado ontem, quinta-feira. Se ele ficar de fora, abre mais uma vaga no sistema defensivo. O Pacheco tá fora, desfalque, né? Ainda com desconforto muscular. Então, o Luiz Felipe é uma possibilidade, ou o próprio João Gabriel. São nomes aí que podem ocupar a vaga do Maguinho, caso ele não jogue. Cerca de 4.900 ingressos vão ser destinados aos torcedores da Ponte, no estádio Novelli Júnior na segunda-feira. Preços variam entre R$15 a R$30 para a torcida alvinegra e cá para nós, né? Não dá para duvidar que esta carga de ingressos para o torcedor do Ponte Pretano, essa carga será esgotada. A Ponte sempre atrai os seus torcedores, são torcedores que sempre estão no estádio prestigiando. Vai ser assim também na segunda-feira no Novelli Júnior contra o Ituano, CH. Muito bem, obrigado, Catarino, pelas suas informações. Deixa eu checar aqui essa informação. Eu não sei se eu li isso e de repente li mesmo, né? Nas manchetes do programa. Deixa eu ver aqui, Capucci. Paraná, além de Arthur, no final. Cerca de 4.900 ingressos serão destinados à torcida da Ponte. Eu imaginei no máximo 500. Então é todo o tobogã lá do fundo, né? Do gol do fundo, à disposição da torcida da Ponte. Eu acho muito inteligente por parte do Ituano, porque é negócio. Se aqui tem 3.000 que tem vontade de ir e cabe naquele espaço lá que dá para dar segurança e separação principalmente, tem que vender. O jogo é decidido dentro do campo. Evidentemente que se a Ponte puder contar com toda essa força da sua torcida, num número parecido com esse, eu não acredito em 4.000. Mas eu acredito mais de 1.000, com toda certeza, na segunda-feira. De qualquer maneira, que legal. Espero que a Ponte ela possa se encontrar efetivamente, fazer um grande jogo, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Os dois momentos são bons.
Os dois treinadores, o Mazzola conhece a Ponte como ninguém. O Valentim conhece o Ituano como ninguém. Vai ser uma guerra tática, na minha opinião, gigantesca. E tomara que a Ponte consiga vencer, né? Mas não vai ser fácil. Eu trabalhei na última partida, ABC e Ituano. O Ituano ganhou fora de casa aos 50 do segundo tempo, não é? E vou dizer uma coisa pra você, não foi fácil não. E ganhou com competência, a organização fez 3 gols fora de casa, tudo bem que tomou 2. Então, a gente vai acompanhar muito de pertinho aqui o que realmente vai acontecer, mas você que tem condição na segunda-feira de se deslocar para... O jogo é 7 horas, não é tão tarde assim, e Itu é super perto de Campinas, não dá 30 minutos, se tanto, eu não sei exatamente quanto tempo você demora para chegar em Itu, mas é pertinho. Então se você terminar o jogo 9 horas, antes das 10 você está em casa. Você, efetivamente, que se desloca de carro, né? Daí tem as caravanas, aquela coisa toda, enfim... Tomara que o deslocamento aconteça e sempre é muito importante o apoio da torcida e principalmente o calor do torcedor pontepretano. Em Campinas, 11h50 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. De volta a Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Bugre joga amanhã, 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro, confronto contra o São Bernardo. Jogo válido pela 5ª rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani quer manter o embalo na competição, né? Afinal de contas, venceu na última rodada o Botafogo da Paraíba pelo placar de 2-1, deixou a zona do rebaixamento e agora já começa a vislumbrar também o G8, né? O grupo dos 8 classificados que vão se manter na briga pelo acesso. Tem promoção de ingressos, torcedor com a camisa do Guarani paga apenas meia entrada e as mulheres não pagam, né? Em homenagem aí ao Dia das Mães, as mulheres com entrada gratuita para o jogo de amanhã contra a equipe do São Bernardo. Vamos ouvir o lateral direito JP Galvão. Ele que conquistou a titularidade, né, no lugar do Lucas Justin. Ele fala sobre a melhora no clima após a primeira vitória na Série C. Muita coisa, né? Melhora muito, melhora tudo, né? Melhora tudo em todos os aspectos. A semana de trabalho mais leve agora, podendo agora também buscar mais uma vitória diante da nossa torcida aqui dentro de casa. Palavras do JP Galvão, o Guarani deve ter força máxima amanhã, não tem nenhum problema. Anderson Leite está recuperado, né, da contusão que o tirou ainda no primeiro tempo do jogo contra o Botafogo. Tem o tabu, o Guarani nunca venceu o São Bernardo, chegou a hora, chegou a vez, quem sabe amanhã, para confirmar esta recuperação do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro, CH. Muito obrigado, Catarino, pelas suas informações. E chegando aqui na Bandeirantes, Valdemir Gomes, para comentar na sequência. Ponte, Guarani, Guarani e Ponte. Bom dia, Tigrão. Bom, CH, um abraço para você, viu? Bom dia aos amigos da nossa área. Hoje vamos fazer um pacotão só aqui. Sexta, normalmente eu gosto de fazer isso. Então, primeiramente, a Ponte, né, no noticiário, na ordem do noticiário. Apesar dela jogar na segunda-feira... Mas a Ponte, um jogo que vale a liderança, parece que a semana de trabalho foi muito boa. A informação que a gente tem é que mesmo ainda com alguma limitação, o Maguinho treinou, mas a chance de ir para o jogo, está correto, o Catarina é bastante pequena. Treinou, mas com limitações. Aí o Alberto, fora do banco, é um desfalque que eu considero importante, porque é um cara que joga com o time ali o tempo todo. O Arthur na lateral esquerda vai fazer falta, mas a Ponte tem reposição à altura, que é o Danilo Barcelos. E talvez o Luiz Felipe mesmo seja o cara, até porque o Pacheco continua contundido, o Luiz Felipe ou o João Gabriel, mas é um jogo de muita pressão, né? De muita responsabilidade. O Ituano também quer, de qualquer maneira, ganhar o jogo por causa dos 3 pontos, ser da liderança e por ser um confronto direto. Então, eu acho que é jogo, se não der para o Maguinho, mais para o Luiz Felipe. E a Ponte... não é para empatar, não é para administrar migalha, não. Ela vai para ganhar o jogo e o Ituano também quer. Então, claro, é um jogo que tem tudo para agradar em cheio na próxima segunda-feira lá no Novelli Júnior. E o Guarani com uma semana mais leve, uma semana mais tranquila,
depois de ter conquistado a primeira vitória, né, só na quarta rodada contra o Botafogo da Paraíba, no domingo passado, mas ganhou, para mim ganhou bem, deu um vacilinho ali no fim, correu algum risco, mas ganhou, para mim, com autoridade, com uma marcação muito forte, correndo demais, com muita intensidade, com uma atitude diferente. Então eu acredito sim que o Guarani poderá enfileirar aí também num jogo duríssimo, como todos, aliás, na Série C, que é muito equilibrada, não tem nenhum super time, mas também não tem nenhum time assim destoando. Todos os jogos são muito equilibrados e, consequentemente, muito difíceis, mas existe sim essa boa possibilidade, pela semana legal de treinamentos, pela carga que foi tirada dos ombros, de que o Guarani consiga, e esse é o meu palpite, a sua segunda vitória consecutiva nos 2 jogos em casa, nessa sequência, nesse recorte de jogos em casa contra o São Bernardo. Essa é amanhã à tarde. Grande transmissão pela TV Bandeirantes para todo o Brasil e grande transmissão também pela Rádio Bandeirantes para o mundo todo. Então, dose dupla amanhã para o torcedor de Campinas, para o torcedor do Guarani, para o torcedor de futebol em geral. E eu espero que essa quinta rodada possa ser tão sorridente, tão positiva como foi a quarta. Ou seja, com 2 vitórias do futebol de Campinas nesse final de semana e mais a segunda-feira, que é o início da semana que vem. Que assim seja. Tomara. Grande abraço, CH, a você e aos amigos aí Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Tá registrado. Chegando com Em Dia com a Bola para destacar, inicialmente a Copa Libertadores da América. Ontem, pela 4ª rodada fase de grupos, jogando na Colômbia, o Inter perdeu para o Atlético Nacional pelo placar de 3-1, portanto derrota do Colorado. Quem venceu foi o River Plate, fora de casa, derrotou o Barcelona de Guayaquil pelo placar de 3-2. Terminada a 4ª rodada da Libertadores, o único time classificado e com 100% de aproveitamento é o Palmeiras, 4 jogos, 4 vitórias. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem nós tivemos a abertura de mais uma rodada, a 7ª rodada, empate por 1-1 entre Atlético Paranaense e Chapecoense. Amanhã às 4 da tarde tem Avaí Atlético Goianiense, 18h30 Goiás e Coritiba. A rodada prossegue no domingo e também na segunda-feira. Já pelo Campeonato Brasileiro, Série A, amanhã abertura da 8ª rodada, 4 da tarde Fortaleza e Juventude, 6h30 Mirassol e Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino, Vitória e Vasco, 9 da noite Flamengo e Bahia. No domingo, 4 da tarde, Sport e Cruzeiro, 5h30 Palmeiras e São Paulo, no mesmo horário Atlético Mineiro e Fluminense, 8 da noite jogam Botafogo e Inter. Segunda-feira no Allianz Parque, 8 da noite, tem Santos e Ceará. Rodada também do Campeonato Brasileiro da Série C, abertura da 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã, 5 da tarde, tem Guarani e São Bernardo no Brinco, no mesmo horário Náutico e Confiança. 7h30, Brusque e ABC, Anápolis e Ipiranga. Domingo, 4h30, Botafogo da Paraíba e Floresta, Caxias e Retrô. Ainda no domingo, às 7 da noite, CSA e Maringá, Londrina e Tombense.
Segunda-feira, 7h30, Itabaiana e Figueirense, Ituano e Ponte Preta. Lembrando que na classificação, Ituano e Ponte Preta, além do Maringá, aparecem com 10 pontos. O Ituano, pelos critérios de desempate, é o primeiro, a Ponte ocupa a segunda colocação e o Maringá é o terceiro colocado. Os 4 últimos, ABC, Náutico, Anápolis e Figueirense. O Guarani é o 15º colocado com 3 pontos ganhos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana e não se esqueça, hein? Amanhã, 5 horas da tarde, tem bola rolando, tem Guarani e São Bernardo ao vivo e de graça na tela da Band. Um grande abraço a todos e até segunda.